Gente, abram a Bíblia aí e vamos cuidar na vida, viu? Versículo 12, capítulo 14 de Marcos, versículo 12, tá? Aí nós estamos agora na quinta-feira, tá bem? E esse é o momento aí agora da penumbra, né? Das trevas descendo sobre o Redentor. E elas estão baixando sobre ele vai dizer isso, o Senhor Jesus ele vai tocar neste ponto quando ele faz a oração no Getsemane, e vamos comentar um pouco sobre isso. E ele também toca ainda nesse ponto das densas trevas na cruz, né? Então ali as trevas descem mesmo sobre o Senhor. Bom, Marcos 14, verso 12. Eu disse que eu ia orar, então vamos. Abençoe, Senhor, o nosso momento, que a sua graça nos envolva o coração, que a tua luz, a luz do teu Espírito, ilumine o nosso entendimento e a nossa alma, e nos permita, Senhor, nesta noite aprender a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Primeiro texto aí que nós vamos fazer a leitura é o seguinte. Tá todo mundo tendo problema aí com o microfone? O meu microfone tá dando problema? Não, deve ser a sua internet aí, viu, Larissa? Dá uma olhadinha aí direitinho, tá? Bom, vamos lá. 14 e 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos. Ora, mas não é a Páscoa? Sim, é a Páscoa. Só que essas duas festas aconteciam juntas. E com o passar do tempo, acabaram usando os dois termos intercambiavelmente. Acabaram usando os dois termos sinonimamente. Então, quando você lê o versículo 12, festa dos pães asmos, e quando você lê o verso 16, lá no finalzinho, prepararam a Páscoa, significa dizer que isso está acontecendo exatamente na mesma ocasião, porque essas duas festas duravam 8 dias e acabaram sendo meio que unificado essas duas festas, esses dois momentos, esses dois festivais, e agora eles estão tratando intercambiavelmente. Pelo menos Lucas está tratando as duas festas, os dois nomes das festas intercambiavelmente. Verso 12. Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Pois bem, o cordeiro ele era sacrificado para lembrar o memorial que havia sido determinado pelo próprio Deus em Êxodo 12, e aquele cordeiro que foi morto em Êxodo 12, ele teve o seu sangue coletado e, ao mesmo tempo, passado nos umbrais, né, nas vergas das portas, para que ali, então, o anjo destruidor não adentrasse aquela residência e não vitimasse os filhos do povo de Deus, os filhos judeus, né? O texto diz mais, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Olha que legal, né? Jesus, mesmo sendo o Cordeiro Pascal, como um bom judeu, também celebrou a Páscoa. Ele também observou esse momento festivo determinado por Deus. Versículo 13, então, enviou 2 dos seus discípulos. Se alguém estiver curioso, quem são esses discípulos? De acordo com Lucas 22, verso 8, esses 2 discípulos são Pedro e João. São eles que são enviados para resolver os detalhes da celebração pascal. Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Ora, por que Jesus disse que quem eles deveriam procurar era um homem que carregava um cântaro de água na cabeça? Porque eles saberiam que aquele homem era o homem providenciado por Deus para preparar todas as coisas, para indicar o local e indicar onde seriam, então, preparada e celebrada a Páscoa do Senhor com os seus apóstolos. Alguém poderia perguntar, nossa, mas será que isso não traria confusão? Não, não traria confusão, porque naquela época
não era papel dos homens carregar cântaro d'água na cabeça, era o papel das mulheres carregarem o cântaro d'água na cabeça. Não sei se é daí que vem aquela música, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, né? Mas era papel das mulheres. No primeiro século, na cultura da Palestina, né? Na cultura do judeu, era papel das mulheres. Então, encontrar um homem, ver um homem carregando um cântaro d'água na cabeça, era indicativo daquele que foi provido por Deus para, então, indicar a preparação. Versículo 14, segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Interessante, né, que essa palavra aposento, que aparece no versículo 14, é a mesma palavra grega para hospedaria, que está lá no Lucas 2, quando fala que Jesus não encontrou lugar na hospedaria. Só que agora é um lugar muito melhor em comparação ao lugar em que ele nasceu. Todavia, é um lugar emprestado também, é um lugar cedido também, né? O Senhor não tinha um lugar próprio ou um local próprio para a sua reunião, ok? O versículo 15 é destacado as condições deste lugar. Quando fala-se de espaçoso cenáculo, essa expressão cenáculo indica o primeiro andar das casas em Israel, as casas na Palestina. Esse cenáculo, ele não era logo de entrada, ele ficava no andar de cima, né, no primeiro andar. E ali funcionava, então, seria ali que o Senhor e os apóstolos, então, realizariam a Páscoa comemorativa. E o versículo 16, saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. É interessante, né, a confiança dos discípulos na palavra de Jesus e a confiança dos discípulos na providência de Deus. Eles confiam e vão porque Jesus ordena, mas eles também confiam que Deus vai prover aquele que está com um cântaro d'água na cabeça e vai, então, indicar o caminho para a preparação da Páscoa. Bom, vem o verso 17, e agora aqui nós já podemos observar final de tarde, né? Final de tarde. Provavelmente aí porque a Páscoa ela deveria ser comida, deveria ser feita a refeição dela após o pôr do sol. Porém, ela precisava ser terminada antes da meia-noite. Então, a gente pode aí, talvez, inferir entre 18 horas e 0 horas, tá? Nesse período aí, a Páscoa tinha que ser comida. Ela não podia ser comida depois da meia-noite, daquilo que para nós é meia-noite, tá bem? Então, nesse caso, o texto diz, ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa, e comiam. Disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer dois adendos aqui. O primeiro adendo a primeira observação é a seguinte, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como evangelhos sinóticos, você encontra apenas o relato dizendo o seguinte, que enquanto eles comiam a Páscoa, a refeição pascal, Jesus estabeleceu a ceia. Mas quando você lê o Evangelho de João, então você encontra não as palavras da ceia, as palavras que serviram para instituir a ceia. Mas quando você lê o Evangelho de João, especialmente dos capítulos 13 a 17 de João, você encontra o ambiente do cenáculo, o que se passou no cenáculo, tá? Então, a primeira ressalva a primeira observação é essa, os evangelhos sinóticos, eles dizem o seguinte, ó, enquanto comiam a Páscoa, Jesus pegou um pedaço de pão, Jesus pegou um cálice de vinho. Já
o Evangelho de João, que é a segunda observação, não traz essas informações. Olha, Jesus pegou um pedaço de pão e pegou um cálice de vinho. Não traz. Ele simplesmente conta o que aconteceu dentro do cenáculo. Ele dá uma visão mais particular dos fatos ocorridos. E aí, quando você vai lá para João, dá uma ida até lá. Vamos dar uma ida até João 13, por favor. E vocês vão perceber algumas coisas aí, ó. João 13, você vai observar. Vamos lá. Logo de início, você vê Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Aquilo que ficou conhecido como o lava-pés. Eu repito, essa cerimônia não é uma cerimônia para ser repetida ao longo da história. Essa cerimônia não é algo para ser praticada ao longo da história, pelo pastor, pelos crentes em geral. Não, não é. Essa cerimônia tem a intenção de ensinar que a vida cristã é uma vida de serviço, servir um ao outro. Não é obrigatório e necessariamente lavar os pés uns dos outros. Não é isso que Jesus quis ensinar, tá bom? A partir do capítulo 13, 21, você encontra o traidor sendo indicado. Isto você tem nos 4 evangelhos, tá bom? Depois, em seguida, o novo mandamento e Jesus avisando a Pedro, porque Pedro diz que vai dar a própria vida por ele. E ele diz, olha, não vai ser bem assim, não é dessa forma. O galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Bom, aí, do capítulo 14 e capítulo 16, capítulo 14 e capítulo 16, vem os discursos de Jesus sobre o Consolador. Só que é interessante, porque ele está para morrer, e se tem alguém que está mais afugentado com a ideia, é o próprio Jesus. No entanto, ele consola os seus apóstolos ao falar do Consolador, ao falar do Espírito Santo. No capítulo 15, ele discursa sobre a videira, e a videira traz consigo o discurso, a importância de se permanecer em Cristo e Cristo permanecer no indivíduo. E o capítulo 17 é a oração de Jesus por sua igreja. É a oração de Jesus pelos apóstolos, lá naquele momento, mas também por toda a igreja ao longo do tempo. Jesus orando pela unidade da igreja, pela preservação da igreja, pela santidade da igreja. Tudo isso, dos capítulos 13 ao 17, no Evangelho de João, então, você tem aí uma noção mais abrangente do que aconteceu na ceia. Mesmo porque, a gente vai ler o texto agora da ceia, lá em Marcos 14, então se vocês puderem, voltem para lá. Então, nós vamos ler ali o texto, e assim, deixa eu comentar uma coisa com vocês. A ceia daquela época, a ceia já na época de Jesus, não era algo tão rápido, não era algo tão simples de ser celebrada, como também não era algo como nós pensamos, né? De comer uma mesa farta, come rápido e vai dormir, ou fica comendo o dia inteiro. A Páscoa não era celebrada nesses moldes, tá? Já na época de Jesus, existia toda uma ordem litúrgica mesmo, a ser observada na Páscoa do judeu. Inclusive com elementos diferentes da Páscoa original, acrescentado por rabinos, e que não se sabe a partir de quando isso foi acrescentado. Por exemplo, na Páscoa dos judeus da época de Jesus, eles contavam com 5 cálices de vinho. E cada um desses cálices tinha uma conotação, tinha um significado. E não se sabe quando isso passou a fazer parte da vida do povo, da celebração pascal. Quando você lê lá o Êxodo 12, você não vê menção a vinho. Você vê menção ao pão sem fermento, você vê menção às ervas amargas e você vê menção ao cordeiro, mas não ao vinho. Já na época de Jesus é celebrado
o vinho, com o vinho, usando o vinho. E é numa dessas ocasiões, provavelmente na terceira rodada de vinho, no terceiro cálice, e detalhe, viu, turma? Era um cálice para todos. Tá? Não era um cálice para cada um. Era um cálice para todos. Então, como a sala, né, e o aparato que era usado como mesa, que na verdade não era uma mesa aos nossos moldes, era um negócio mais baixo, aonde podia comer reclinando sobre ela, deitado ao chão, aquele quadro que tem da Última Ceia, não sei se é da Vinci, não é? Ou é Michelangelo, não sei, não lembro, não sei mesmo. Quem pintou? Da Vinci, né? Legal. Aquele quadro não tem nada a ver, meu. Aquilo ali é uma heresia braba. É o imaginário, né? Como é que falam? Licença poética. Talvez. Então, aquele quadro não tem nada a ver. A mesa era em formato de U, né? Assim. E desde o que estava aqui nessa ponta, vinha se reclinando, todos eram reclinados. E quem vinha fazer o serviço à mesa vinha exatamente por essa parte de dentro do U, tá bom? E tinha toda uma ordem, tá ok? Então, nesse sentido, tudo indica que o terceiro cálice o cálice que Jesus usou, era um cálice para todo mundo tomar no mesmo cálice. Não sei se alguém estava lá com algum sapinho na boca, né? Se estivesse, ia ficar complicado, mas talvez não estavam, não. E aí, deixa eu só dar uma ideia para vocês de como era essa Páscoa, já na época de Jesus. Primeiro, eles acendiam as velas, porque tinha ali a questão de que trazer luz, trazer iluminação. A Páscoa, ela é uma festa reluzente. Ela transmite a santidade de Deus. Em seguida, eles tinham a taça da santificação. Eu estou esquecendo de um detalhe. Antes disso, existe um negócio muito legal na cultura lá, que é muito bonito. Quando eu disse para vocês que Jesus passa pelo primeiro momento de provação, né, pelo primeiro momento de constatação se ele tem pecado ou não, se tem como pegá-lo ou não, e aí os caras resolvem que vão ter que matá-lo à base da traição, porque ele não tem pecado algum, existia algo que acontecia antes dessa acender velas e tudo mais, antes da celebração em si. O pai da família, o homem da casa, ele procurava pôr fermento na casa. Ele saía revirando a casa toda, com instrumentos bem singelos para poder varrer aquele fermento ali, naquela pazinha, digamos assim. Era uma vassourinha de pena. Ele varria ali com muito cuidado aquele fermento e ele tinha que jogar fora aquilo o quanto antes. Porque a festa da Páscoa não permitia nem comer pão com fermento e nem a presença do fermento. Porque o fermento, em alguns momentos da Escritura, ele tem a conotação de pecado, e especialmente o pecado da soberba, o pecado da prepotência, da presunção. A Páscoa foi estabelecida como uma festa que não pode ter fermento. E a ausência de fermento indica a pureza do momento, mas também indica a ausência de qualquer força ou de qualquer ação humana na sua própria libertação. Então, essa limpeza da casa era feita pelo homem, porque na cultura judaica ele é o líder da casa e ele é aquele que tem que, de fato, revirar todas as coisas, procurar se tem pecado e então agir como um sacerdote, limpar, trabalhar para que o pecado seja posto para fora da sua casa, ok? Tem umas coisas interessantes aí também nesse caso, porque às vezes tinha a questão do homem, do pai e da mãe combinarem de deixarem um pouquinho de fermento, por exemplo, ou atrás da porta,
ou atrás da janela, escondidinho ali entre eles dois, para eles criarem aquilo ali, uma sensação de alegria, especialmente para as crianças, especialmente para os filhos, porque quando eles conseguiam achar, eles diziam, né, olha, agora é vocês que têm que procurar. Então, quando alguém conseguia achar, eles achavam e faziam daquilo até mesmo um momento de alegria, para transmitir a ideia de que quando a gente acha o pecado e a gente põe ele para fora, então a gente tem que se alegrar com esse ato de santidade ou esse ato de limpeza da vida. É muito legal, a cerimônia é muito legal, muito joia. Bom, então presta atenção aí, como era essa ordem da cerimônia pascal. Primeiro, então, eles acendiam as velas, depois já vinha a primeira taça de vinho entre os seus participantes, que era a chamada taça da santificação. Depois, eles faziam a primeira lavagem das mãos, a purificação das mãos, com as quais eles iam se alimentar. E aí, em seguida, eles já começavam a preparar as ervas amargas. Eles pegavam salsa e colocavam em água com sal, exatamente para comer essas ervas amargas depois. Isso era algo que era próprio da Páscoa original. Em seguida, então, eles faziam o partir do pão. E aqui tem algo muito interessante, porque eles partiam um pão em 3 pedaços, e um dos pedaços era escondido, era guardado. E fazia-se uma competição entre os participantes, quem achasse o pão escondido ganharia o prêmio, né? E, bom, aí ao longo da história teve uma forma messiânica de entender esse momento da Páscoa judaica, do pão, pedaço de pão escondido, eles quebravam o pão em 3 pedaços. Os judeus messiânicos começaram a entender que era uma alusão a Pai, Filho e Espírito, e o pedaço que foi escondido era o pedaço do Filho. E esse pedaço que era escondido, então, depois que achado, era trazido à tona, e então estaria, né, apontando para a ressurreição. Isso é da cultura, do costume e da percepção messiânica de um judeu, ok? Bom, depois que eles faziam a partida do pão, então eles contavam, eles narravam a história da Páscoa. Faziam 4 perguntas: por que comer ervas? Por que comer o pão sem fermento? Por que comer em pé e com os sapatos calçados? E por que comer um cordeiro assado? Essas eram as 4 perguntas. Era uma forma de mini catecismo, especialmente entre a família, né? Depois, em seguida, vinha a segunda taça, a taça das pragas. Eles tomavam essa taça lembrando as pragas do Egito. Depois dessa taça, então, vinha o cordeiro, né? A tíbia do cordeiro. Em seguida, faziam a segunda lavagem das mãos. Aí sim, comiam as ervas amargas com o charosé. Esse charosé é esse caldo, esse molinho mais salgado, que comiam junto com as ervas amargas. Depois, aí sim, eles iam para a ceia pascal. Então, eles tinham todo esse rito para depois, então, adentrar a ceia pascal. Eu diria, vamos usar um termo aqui do nosso tempo para tentar traduzir, para tentar facilitar. É como se eles tivessem a entrada e agora sim nós vamos para a ceia. Tá? Bom, depois que eles comiam a ceia pascal, isso já na época de Jesus, inclusive, e posterior, aí vinha, assim, o aficonã. O que era o aficonã? Era o pãozinho escondido, que virava uma competição para quem o acharia em primeiro. Aí vem a terceira taça, a taça da redenção, e em seguida a taça de Elias. Esse é um detalhe muito importante. Isso não acontece na época que Jesus ceia, ela acontece depois. Não, perdão, ela já acontece antes. O que era a taça de Elias? Era uma taça em que ninguém tomava, ninguém bebia nada. Eu não sei dizer se na ocasião de Jesus fizeram isso, mas era uma taça que os judeus passaram a entender que deveria ser reservada para Elias.
o profeta que foi prometido por Malaquias, o retorno de Elias. Então, nas casas judaicas, o que eles faziam? Eles, quando terminavam a refeição pascal, algum deles ia até a porta da entrada e abria para ver se Elias chegou. Porque eles mantinham viva essa expectativa. E quando eles abriam a porta e viam e constatavam que Elias não estava ali, então eles fechavam a porta e diziam, talvez o ano que vem. Talvez o ano que vem. Então eles sempre deixavam a taça do Elias reservada, né? E então a quarta taça, a taça do louvor. Então é provável, né, que na terceira taça, a taça da redenção, é a taça utilizada por Jesus para celebrar a ceia do Senhor, tá ok? De onde eu peguei essas informações, dessa ordem litúrgica da Páscoa? Inclusive, eu quero aproveitar até para indicar, recomendar para vocês esse material, ó. O Messias na Páscoa. Um livro muito joia, muito gostoso de ler, muito bom mesmo, vale a pena a sua leitura, tá bom? E você vai se deliciar, muito legal, tá? Ele não é uma proposta judaizante, mas ele é uma proposta da gente imergir mesmo na cultura e buscar entender como foi o ambiente da ceia, tá bom? Vamos lá, verso 17 agora, Marcos 14, 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Veja, foi com os 12 é uma informação importante porque indica que Judas está indo. Judas está junto. Quando estavam à mesa e comiam, percebe aí, ó, quando estavam à mesa e comiam, obedecendo aquela ordem que eu acabei de mencionar para vocês, Jesus disse, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Gente, essa expressão aqui, o que mete comigo a mão no prato, significa dizer que aquelas questões ali, a forma como a mesa era disposta, né, em formato assim de U, né, e um ficava perto do outro e não se levantava, a comida vinha passando. Então, essa expressão, mete a mão comigo no prato, é bem provável, muito provável, que Judas está bem pertinho de Jesus, quando ele é indicado como traidor. E lá em João, a forma que é dito lá, que o Senhor indica o traidor, é dando um pedaço de pão molhado. Isso, na época, indicava vamos pensar assim, sabe aquela história do aniversário, quando você tem o primeiro pedaço de bolo? Para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo? Né? Tem toda uma conotação em torno disso, né? Pronto, dar um pedaço de bocado molhado, dar um pedaço de pão molhado, tinha toda essa conotação, meu melhor amigo, meu grande amigo, meu amigo estimado. Então, é muito provável que a disposição estava Jesus ao centro, João e Judas. Ou melhor, João e Judas. Por que João aqui? Porque eles tinham o hábito de se reclinar sobre o braço esquerdo, e diz a Bíblia que João se reclina sobre o peito de Jesus. Então é bem provável que Jesus está aqui e João aqui, ó, porque ele vai poder reclinar-se sobre o seu peito. E Judas está aqui, desse lado. Versículo 21, vem então o alerta de Jesus. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, vai ser traído. Né? O Salmo diz que o meu próprio amigo levantou. Melhor fora nunca lhe ter nascido. É fato. Tá bom? Não vou entrar em questões teológicas aqui, mas Judas está na mesa, Judas está no colegiado apostólico e está na mesa para cumprir um papel, para cumprir uma finalidade, ser exclusivamente o traidor do Senhor. Esse é o papel dele, essa é a finalidade dele ali na mesa. Tá ok? Bom, vamos lá. Dos versos 22 a 26, então nós temos agora
o ambiente da ceia na ótica de Marcos. Tá? E enquanto comiam, tá vendo? Novamente essa expressão, enquanto comiam, o traidor foi indicado. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, disse: tomai, isto é o meu corpo. Eu não vou entrar hoje aqui em questões de ceia, se é as posições da ceia, eu não vou entrar nisso não, tá bom? Eu só vou entrar numa questão que é importante. Versículo 23. A seguir tomou Jesus um cálice, que provavelmente é o terceiro cálice, tá bom? O cálice da cerimônia, o cálice da redenção. Tomou este cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Tá vendo aí? Todos beberam dele, ou seja, do mesmo cálice. Era um cálice que passava para todos. Tá? Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Bom, até aqui. Deixe-me parar aqui. Veja bem, eu não vou entrar aqui no conceito de transubstanciação, consubstanciação, não vou. Isso aí a gente pode fazer em outra ocasião e eu vou ter um prazer enorme de fazer isso, caso haja interesse, tá bom? O que eu quero destacar é o seguinte, é que em meio à cerimônia pascal, Jesus estabelece a ceia. A nossa refeição, a refeição da igreja, a refeição do crente, a refeição da alma, do coração, da fé, da confiança, da santificação, da nutrição espiritual, é a ceia. Nós cristãos não fazemos da Páscoa a nossa comida sacramental. A ceia o é. Não há problema nenhum em celebrarmos a Páscoa. Não há problema nenhum em juntarmos famílias e termos um domingo de Páscoa alegre, com comida, com bebida. Não há. Afinal de contas, é um feriado judaico, que está na origem do cristianismo. Entretanto, a nossa Páscoa, ela acontece todo o primeiro domingo do mês, na Igreja Filadélfia. E na Igreja dos Bancários, todo o segundo domingo do mês. Porque eu estou me referindo à ceia. Tá? Páscoa e ceia do Senhor são dois elementos descontínuos. A Páscoa é a refeição do povo da Igreja de Deus no Antigo. A ceia é a refeição do povo da Igreja no Novo Testamento. Tá? Então, nós fazemos a ceia, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia como a nossa refeição sacramental, a nossa refeição espiritual. Comemos do corpo, bebemos do vinho. Literalmente vinho, não era suco de uva. Eu fiquei de descobrir quando foi que começou isso. Eu acho que foi no nosso país mesmo que começou essa história de colocar suco de uva. Era literalmente vinho, não era suco não, tá bem? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção no versículo 24, quando diz aí nova, a palavra nova em Marcos está dentro de colchetes. Mas essa é uma palavra que nós temos que levar em consideração, que ajuda muito a gente a entender uma coisa. A palavrinha nova aí não é uma palavra que denote algo totalmente novo, algo inédito. Jesus, com a predição que vai derramar o seu sangue, ele não está quebrando, rompendo conexões com as profecias do Antigo Testamento, especialmente as profecias da aliança. Aliança com Adão, com Abraão, com Noé, perdão, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, e Jeremias e Ezequiel. Ele não está falando assim, ó, vocês lembram tudo que aconteceu lá, as promessas feitas nas alianças? Sim, lembramos. Ó, esquece aquilo que agora é uma coisa diferente, alguma coisa nova, sem conexão com aquilo lá. É o contrário. Por mais que a palavra nova esteja aí, e como eu já ensinei, ela não interfere na mensagem, não interfere no conteúdo, não interfere no sentido do texto, pelo contrário, ela até ajuda aqui nesse caso. A ideia de novo aqui é confirmação. É algo já visto, é algo já dito, que agora está sendo confirmado. Então, aquilo que Deus disse para Abraão, né, para Adão, o descendente esmagará a cabeça da serpente. Aquilo que Deus disse para
Noé, a questão da preservação. Para Abraão, a questão de abençoar todas as famílias da terra. Para Moisés, a questão do legislador perfeito, do merecedor perfeito. De Davi, o seu sucessor eterno. Pronto, está sendo cumprido em Cristo Jesus. Tá? A nova aliança é o cumprimento, é a fidelidade de Deus em ação, cumprindo toda a sua palavra empenhada em termos de aliança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Versículo 25. Em verdade vos digo, jamais que beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus. Irmãos, eu acredito que nós vamos nos alimentar no novo céu e na nova terra. Vamos comer. Fisiologia é algo essencial no ser humano. Não pode ser arrancado de nós, é parte de nós como criatura. E o fato da ressurreição, né? Ressurreição não diviniza a criatura, pelo contrário. Ela traz de volta à vida para nunca mais morrer, mas ela não elimina suas características essenciais. Quando eu vejo Jesus dizendo isso, nós vamos beber novamente e comer juntos no reino de Deus, irmãos, eu tenho para mim que nós vamos sim ter corpos glorificados, porém que ainda necessitarão de suas provisões fisiológicas, tá? Versículo 26, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino provavelmente é o Salmo 118. E se você lembrar, né, lá no Salmo 118, é o último, né, o último salmo do Aleluia, né? Do 111 ao 118, eu acho, que tem lá o Halel, né, o Aleluia. E o Salmo 118 tem um versículo lá específico. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos nele. É o dia da redenção, é o dia da expiação. Tá ok? Vamos lá, versículo 27. Agora nós vamos mais rápido. Mais rápido não, talvez um pouco mais dedicado aqui, mais compassado. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, escandalizar no texto está sendo explicado a partir da palavra dispersas. Escandalizar não é assim, ó. Olha, ela cortou o cabelo. Olha, ele usa barba. Olha, ele fez tatuagem. Não, não. Não é o assombro, o espanto, o estar pasmo. Escandalizar aqui é se afastar, se distanciar, se dispersar, que é o que está explicado no versículo 27, quando diz aí, ó, vocês vão se escandalizar e vão se dispersar. Se você quiser ainda mais facilidade com o termo, escandalizar aí é abandonar. Vocês vão me abandonar hoje. É isso que Jesus está dizendo para eles. Mas depois da minha ressurreição, olha agora essa expressão. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Tá vendo? Não era para as mulheres terem ido para o templo, para o túmulo, preparar o corpo de Jesus. Era para todo mundo ir para a Galileia. É lá que a gente vai se encontrar. Depois que eu ressuscitar, é lá que a gente vai se ver. Se Betânia era o ponto de apoio, Galileia era o ponto de reencontro. 29, disse-lhe Pedro, olha aí, Pedro é Pedro mesmo em todo lugar, né, rapaz? Pense numa raça ruim. O Pedrão saltou de banda, pulou, deve ter dado uns 2 passos adiante em relação aos discípulos e disse o seguinte para o Senhor. Versículo 29, ainda que todos se escandalizem, ou ainda que todos te abandonem, eu jamais. Pense num super-homem. Pense num super-crente. Eu jamais vou te abandonar. Isso não vai acontecer comigo. Eu vou provar que você está errado. Seria mais ou menos isso que ele estava falando. Eu vou mostrar para você que você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Eu não vou te abandonar. Nem se preocupe. Eu estarei com você até onde for necessário. Até se for o sangue dar na canela, eu vou estar com você. Eu não vou. Eles podem ir. Pedro se julgou aqui melhor que todo mundo.
Pedro se julgou aqui mais firme, mais convicto, mais corajoso, mais destemido. Pedro se julgou aqui mais comprometido que todos os outros apóstolos. Nessa altura, Judas já não estava. Então ele olhou para os 10 e falou: olha, eles podem vazar, eles podem sair correndo, mas eu não. Eu não vou fazer isso. Eu não sou como eles. A gente faz muito isso, né? Às vezes a gente não faz em palavras, a gente faz aqui, ó. Eu não sou como eles. É isso que Pedro está fazendo. Eu não sou como eles. E aí vem a resposta de Jesus. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O cantar do galo, assim, eu acho que os galos que a gente tem hoje é tudo descendência da época de Jesus. Quando começa a terceira vigília da noite, por volta de 12 horas, de 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3 e 3 às 6. Então, na terceira vigília, entre 12 e 3 da madrugada, era a vigília que os galos começavam a cantar. E é nessa hora, exatamente, que Pedro vai negar Jesus, entre as 12 e 3 da manhã, exatamente no momento em que Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, pela corte judaica. Lembrem-se que depois ele vai para a corte romana, tá bom? E aí, 31, mas ele dizia com veemência, ainda que me seja, eita meu Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Eu acho que eles ficaram tão envergonhados, eles falaram assim, rapaz, só Pedro que é corajoso, vamos também dizer que nós vamos com ele até o fim. Vamos dizer que nós vamos morrer se for o caso. Então Pedro reforça que nunca vai abandoná-lo e Pedro reforça que vai estar com ele, ainda se necessário for, a morte. Tá? Pedro aqui está confiando em si, Pedro aqui está dependendo de si, Pedro está se vendo como melhor e como mais do que qualquer outro. É isso que está ensinado aqui nesse texto. E é da mesma forma, por causa disso, Pedro está sendo avisado, você vai fracassar. Jesus está dizendo isso. Existe um filme muito antigo que é muito legal. Eu acho que esse filme é da década de 60. O nome do filme é Quo Vadis. Vou colocar aí coloquei aí no chat, tá? Quo Vadis Domini. Esse livro conta exatamente a história do martírio de Pedro. Esse filme conta a história do martírio de Pedro, que quando é por volta da década de 60 depois de Cristo, Roma o bicho tá pegando, Nero tá matando os crentes, Pedro quer fugir. E o filme aparece um anjo quando ele está no caminho de saída e fala para ele, Quo vadis Domini? Para onde você vai, Senhor? E aí ele volta. Aí vocês assistam, procurem o filme, é muito legal, muito interessante, vale a pena demais. Faz parte da tradição, não faz parte de texto bíblico, faz parte da tradição. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, Getsemane significa prensa de azeite, né, onde as azeitonas são pisadas, são prensadas para você extrair o azeite. Ali chegados, disse a Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Tomado de pavor e de angústia. Um sentimento terrível de assombro, agitado, inquieto. É assim que o Senhor começa a se sentir. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A situação de Jesus ali naquele momento, ele confessou que do jeito que ele estava, era bem provável, né? Era algo tão grande que o ameaçava,
que provocaria sua morte naquele momento ali. Parece que ele já estava sentindo a morte aqui no cangote. Essa expressão toda dá a ideia disso. Tá? E ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? É bom dizer que vai morrer com o outro, mas na primeira oportunidade fecha os olhos e esquece, né? Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Fazer uma pergunta retórica: por que os olhos deles estavam pesados e por que eles estavam dormindo enquanto Jesus estava em angústias profundas, sofrendo? Os caras estavam de bucho cheio. Acabaram de participar da Páscoa, 4 cálices de vinho rolando, e subiram ao monte junto com ele, quando era para ajudá-lo naquele momento ali de mais intenso terror, estão dormindo. O que vale é o meu umbigo, né? O que vale é o meu umbigo. Veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Bom, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Está se cumprindo os 3 prenúncios de morte, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. É necessário, o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será entregue. O Pai está entregando o Cordeiro de Deus na mão dos homens para que eles imolem, para que eles sacrifiquem esse Cordeiro, preguem ele numa cruz, cravem ele numa cruz e Deus receba o seu sacrifício. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sobre a oração de Jesus, eu gosto de comentar o seguinte, né? Eu quero comentar o seguinte com vocês. A nossa oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração, ela pede pela vontade de Deus. A nossa oração se adequa à vontade de Deus, mas a nossa oração não muda a vontade de Deus. A própria oração do Senhor Jesus é um modelo para nós aprendermos a, pela fé e por oração, submeter a nossa vida, a nossa vontade, à vontade de Deus e rogar que a vontade de Deus seja feita. Independente do caminho e independente do desfecho. Mas a nossa oração não muda a vontade de Deus. Tá? Se mudasse, a oração de Cristo poderia ter mudado. Afinal de contas, é alguém sem pecado orando. Será que tem mérito? Muito. Mas não muda. Tá? A oração, nesse sentido, a nossa oração é sempre a Deus. Mas tem um sentido que a oração é para nós. Não que a gente ore de nós para nós, mas que a gente ora para que essa oração nos ajude, nos fortaleça, nos dê condições para o que vem pela frente. É o caso de Jesus aqui. É a oração para ele, para que Deus o ajude, para que Deus o sustente. Bom, versículos 43 em diante, aí vem a prisão de Jesus, tá? E o mais interessante desse texto é exatamente o versículo 45, quando Judas beija Jesus. Na época de Jesus, gente, não existia aquilo que existe na nossa época. Paz do Senhor, irmão, graça e paz. Não existia isso. O judeu tinha o hábito de se saudar usando o ósculo santo, beijando no rosto. E isso poderia ser entre homens também na cultura, né? Então, às vezes beijavam os pés, às vezes beijavam a mão, né? As costas da mão aqui, ou às vezes beijavam as aspas, os vestidos, né? A aba dos vestidos, né? Judas escolheu beijar exatamente o rosto de Jesus, porque esse ato expressava amor e afeição de maneira bem próxima. Então Judas, ele vai um pouco além
ele não beija os lugares costumeiros, pé, mãos e orla, ou aba das vestes. Ele beija o rosto, dizendo, esse aqui é meu amigaço. Esse aqui é o meu considerado, esse aqui é o meu maior chegado. É mais ou menos isso que Judas está fazendo com o beijo. Era uma atitude reservada às pessoas com quem se tinha um relacionamento mais próximo e íntimo possível. E é assim que Judas está fazendo com Jesus, tá? A maneira mais desprezível de identificar, comenta um autor. Essa foi a maneira que Judas escolheu, pois ele perverteu o sentido do beijo no rosto na época para a traição. É por isso que talvez tenha aquele poeta do Augusto dos Anjos, né? A mesma boca que beija, depois ela escarra, né? Então, é bem provável que ele perverteu o seu sentido. Bom, 46, então lhe deitaram as mãos. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Em outro evangelho, nós somos informados que foi Pedro quem fez isso. Ele estava a fim de cumprir a palavra dele, jamais te abandonarei. Então ele vai lá e corta a orelha do soldado, que em outro evangelho nós somos informados que era Malco. E Jesus diz, vocês saem para me prender com espadas, porretes, para prender-me como um salteador? 49. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. E então, deixando-o, eita, expressão triste, todos fugiram. Inclusive, Pedro. Todos fugiram. Tá bom? Bom, quem é esse jovem do versículo 51 e 52 que está enrolado num lençol? Provavelmente é João Marcos. A tradição tem debatido aí que esse jovem, com muita possibilidade, tenha sido o próprio João Marcos, que ainda nem era crente, nem era cristão, mas de alguma forma presente em Jerusalém, conseguiu então acompanhar o que estavam ali fazendo com Jesus, ok? Depois eu vou comentar aí e responder as perguntas, tá bem? Vamos lá. Eu vi aí, viu, Edna Maria? Foi isso mesmo. Bom, agora a gente vai para a segunda rodada de inquirição ao Senhor Jesus, mas também a segunda rodada de investigação ao Cordeiro. Será que ele tem pecado? Será que ele tem falha? Vamos olhar. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Ó, a cúpula. Tá vendo que não tem aí a presença de fariseu, saduceu, não tem a presença dos grupos, mas tem a presença da cúpula da religião do Antigo Testamento. E o Sinédrio, quando ele era convocado, ele era convocado exatamente para emitir uma decisão final, emitir um parecer final, tá bem? E aí diz o versículo 54, Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se do fogo. Pedro ainda insistiu um pouquinho. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, nem nessa hora o Cordeiro de Deus consegue expor ou ter encontrado em si algum pecado, porque de fato não tem. E a raiva dos caras era essa, eles estavam já cansando de armar, de criar uma cilada, de criar uma artimanha para matá-lo, e eles não conseguem encontrar. Então eles já estão assim muito chateados, estão muito irados com essa situação. E aí vem o seguinte, versículo 56, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Eles esqueceram de combinar. Eles esqueceram de combinar o que falar contra Jesus, porque pessoas para falarem contra, para falarem mal, vocês podem ter certeza que não faltou. Mas eles apresentavam testemunhos incoerentes. Significa dizer que eram testemunhos falsos e ou mentirosos. Eles nem combinaram. Vamos combinar?
você fala que viu ele assim, eu confirmo, e por 2 palavras de testemunha, o combinado consegue. Mas nem isso. Versículo 57. Levantando-se alguns, testificavam facilmente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este templo, este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Mentira! Ele não disse isso na frente de multidões, ele não disse isso na frente das pessoas, ele disse isso só para os 12. Então, não tinha mais gente ouvindo isso, tá? Versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Em outras palavras, a mentiraiada comeu solta e não havia uma palavrinha ali que procedesse de forma coerente, verdadeira, para matá-lo, para acusá-lo, porque ele não tem pecado, ele não tem culpa alguma. Não seria fácil. 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Você não vai se defender? Você não vai argumentar? Você não vai replicar o que estão falando contra você? Você vai ficar quieto? Como ovelha muda, foi levado ao matador. Ele não precisava defender a sua reputação, ele não precisava vindicar a sua reputação, a sua vida, ele sabia que Deus o faria quando o ressuscitasse. Então ele não precisou se defender. Tá? 61. Ele, porém, guardou silêncio, tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Agora o sacerdote fez a pergunta capital. É você aquele que nós esperávamos? É você aquele de quem as Escrituras falam? É você aquele que está em Moisés, profetas e salmos? É você. E diz mais, né? O Cristo aí é a ideia do Messias prometido. E essa expressão Filho de Deus é a expressão que indica a sua divindade e a sua igualdade com o Pai. Quando o sacerdote Caifás, o sumo sacerdote, pergunta isso, então Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu gosto dessa parte aqui, porque é o seguinte, em todo tempo Jesus pede silêncio no Evangelho de Marcos. Ele silencia demônios, ele pede silêncio às pessoas, mas agora é ele quem afirma, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E tem mais, vocês vão vê-lo assentado junto ao Pai na sua glória, nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, esse era uma demonstração cerimonial, né, e nesse caso totalmente teatralizada, arquitetada, preparada de antemão, era uma demonstração, era um ato que demonstrava pesar, que demonstrava indignação, porque agora o nome de Deus estava sendo desonrado, porque Cristo estava se fazendo igual a Deus. Então, por essa desonra ao nome de Deus, né, por essa suposta desonra ao nome de Deus, o sacerdote teatraliza a sua indignação, rasgando as suas vestes. E aí vem o verso 63, ainda diz, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? A palavra blasfêmia aí, né? As palavras de Jesus, claro, não eram blasfêmias e não eram também nenhuma palavra irreverência a Deus, não era desrespeito e nem desonra ao Senhor Deus, mas Caifás quis considerá-la como tal, e aí foi o pezinho que eles precisavam, né? Dentro do Sinédrio ainda, né, da corte religiosa de Jerusalém, todos o julgaram réu de morte. Pense num julgamento ligeiro, todos o julgaram réu de morte. E aí vem o verso 65. O que é que o sermão mais conhecido da história foi um dos, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que aqui você vai ver Deus na mão de pecadores irados. É o inverso. E aí vem o verso 65 e diz,
Puseram-se alguns a cuspir nele. Cuspir na cultura judaica era o. Olha, era pior que dar um tiro. Era pior que dar uma facada na cultura judaica. Né? Porque esse ato era um ato de repulsa, era um ato de odioso, era um ato grotesco. E estão fazendo isso no Deus encarnado. Estão cuspindo no seu rosto, estão cobrindo-lhe o rosto, e estão dando murros e dizendo, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então aqui começa os sofrimentos físicos, né, do Senhor. Se lá no Getsemane ele sente a morte fungando no seu cangote, né, no seu pescoço, Calvino ensinava, por exemplo, que o Getsemane já é o inferno de Cristo. Né, já é o momento em que Cristo começa a experimentar o que é o inferno. Ele experimenta já um pouco dessa separação do Pai. Agora ele é entregue aos os golpes e ele é entregue à violência física, porque ele tinha dito que isso aconteceria, que era necessário ele ser entregue e que ele seria violentamente maltratado pelos religiosos, pelo povo e pelos gentios. Interessante é que quando dizem aí no finalzinho do verso 65, profetiza, estão debochando de Jesus, estão desdenhando. Usa aí agora teu poder, usa aí agora teu dom de profecia. Tu não é o Cristo? Tu não é o Filho do Deus vivo? Mostra agora. Quem te bateu? Fui eu ou foi o fulano aqui do meu lado? Quem foi que te acertou agora? Profetiza isso. É isso que está acontecendo, tá? Então aqui é a segunda ocasião em que o Cordeiro de Deus é investigado para ver se ele tem defeito. A primeira foi nas controvérsias com os religiosos e políticos. Agora, dentro da corte judaica, da corte religiosa judaica, da Suprema Corte Religiosa Judaica, e amanhã nós vamos ver Jesus dentro da Suprema Corte Romana, e que ainda assim mandava na corte judaica, impedindo até a questão dele ser morto sem consentimento de Roma. Bom, vamos terminar agora com o verso 66 a 72. Eu tenho uma teoria comigo. Se você for comparar, né, o pecado de quem foi pior, o de Judas ou o de Pedro, a minha teoria é que o de Pedro foi pior. Né? O fato de Judas ter traído, isso foi pecado, isso foi nojento. Né? Mas o fato de Pedro ter jurado que o acompanharia em todo o tempo, que se fosse necessário morrer com ele, e depois abandona, e o que nós vamos ler agora intensifica ainda mais o pecado de Pedro. Né? Vamos lá. Estando Pedro embaixo do pátio, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Era comum mulheres servirem, não era comum elas participarem dos eventos e tal, mas serviço sim. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. A ideia aí, Nazareno, além de indicar a origem de Jesus, né, indica também um tratamento desdenhoso. Você deve lembrar que logo no comecinho do Evangelho de João, André encontra Natanael e fala, achamos o Messias, ele vem de Nazaré. Aí Natanael fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Nazareno não era uma coisa muito boa se mencionar, né? Então, a maneira como ela está se referindo aqui a Pedro é de maneira desdenhosa, porque Nazaré não tinha uma boa reputação na Galileia, né? Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes.
e saiu para o alpendre. Pedro, meu Deus, Pedro aqui está dizendo, nunca me relacionei com esse homem. Nunca estive com ele. Não sei quem é e nunca me comuniquei com ele. É isso que Pedro está dizendo. 69. A criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, aos que estavam presentes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Ele, pela segunda vez, nega Jesus. 70. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és Galileu. Aqui é uma menção agora à própria naturalidade de Pedro, né? Mas também sendo tratado com o mesmo desdém que Jesus era tratado. Verso 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Aqui são duas palavras diferentes. A palavra praguejar é xingar mesmo. Então, Pedro estaria mais ou menos dizendo assim: não conheço aquele miserável, não conheço aquele desgraçado, não conheço aquele maldito. Pedro está dizendo isso. Quando ele pragueja, Pedro está usando toda a forma ali de palavras que naquela época representavam uma situação desgraçada de vida. E quando ele jura, ele está jurando por Deus que não conhece Pedro, que não conhece Jesus. Olha, eu juro, eu estou falando a verdade, Deus é minha testemunha. Eu não conheço aquele miserável. Eu não conheço aquele maldito. Aquele que está com vocês lá em cima, eu não faço nem noção, não tenho nem ideia de quem ele é. Acreditem em mim, juro por Deus. Um judeu, quando jurava, ele trazia Deus para o negócio. Quando havia essa prática de juramento, então, imagine que eu estou jurando algo para uma pessoa e eu estou entrando em compromisso com essa pessoa, e aí eu digo, olha, eu juro por Deus. É como se eu dissesse, ó, Deus está sendo chamado para o nosso combinado aqui, para o nosso acordo, ele está entre nós, então eu juro por ele. Minha palavra ganha peso, minha palavra ganha autoridade. E foi exatamente isso que Pedro fez. Para ganhar peso e autoridade, eu juro por Deus, não conheço aquele maldito. Não conheço aquele desgraçado. Versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aqui é o consciência de Pedro não gritou, ela esperneou, trovejou na cabeça e no coração de Pedro, porque o que ele fez foi, na minha opinião particular, foi muito pior que Judas. Judas nunca conheceu Jesus. Judas sabia quem era Jesus, tinha muita informação até privilegiada de conviver, de experimentar, de ouvir, mas Pedro conhecia. Foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na época que a gente estava construindo a igreja aqui em Valentina, o templo, eu fui numa casa de material de construção que tem aqui perto e fui comprar cimento que estava precisando. E aí eu cheguei lá na loja, o cara da loja muito atento, muito simpático no atendimento dele, muito brincalhão e tudo mais. Eu falei, olha, eu estou precisando de cimento, você tem como entregar para nós? E ali na principal, ali, onde está se fazendo o templo, ele falou, ah, sim, entrego. Olha, por sinal, tá muito bonito lá, viu? Vocês estão de parabéns, que prédio bonito, e bababá. E eu com pressa, eu falei, ah, tá bom, obrigado. E aí ele disse assim para mim, e o nome do senhor, como é? Eu falei, meu nome é Pedro. E o senhor é o que lá? Eu tenho servido como pastor. E aí ele, do jeitão dele, brincalhão, falou assim, ah, mas o senhor não é aquele igual Pedro que nega Jesus, não, né?
Aí eu falei para ele, rapaz, talvez eu seja pior, porque o fato de eu não falar como Pedro falou, os meus atos são atos negativos a Jesus, quando eu quebro a sua lei. Os meus atos, os nossos atos, são atos negativos à lei de Deus e, portanto, são atos negativos à palavra de Deus e ao próprio Cristo. É por isso que eu acredito que o pecado de Pedro foi muito pior, dentro dessa esfera do contexto aqui da morte de Cristo e assim por diante. Pense numa quinta-feira e início de sexta-feira agitados para o nosso Senhor. Amanhã a gente vai ver o texto de Marcos 15, tá? Que é a continuação já da noite de sexta. O cordeiro vai ser morto. Tá bem? A gente já meio que adentrou a noite de sexta-feira, né? Quando a noite começa às 18 horas, meio que adentramos já. Então amanhã a gente vai olhar para o capítulo 15 e vamos ver toda essa questão da morte do Cordeiro de Deus na sexta-feira. Tá bem? Muito bom. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Deixa eu ver o que escreveram aqui para a gente comentar. Pastor, os discípulos estavam descansados porque não acreditavam que tudo aquilo ia realmente acontecer com Jesus? Provavelmente sim, mas também a gente tem que considerar o peso da barriga e a indiferença, tá? A gente tem que considerar esses pontos também, tá bem? Judas, com hipocrisia, beijou Jesus. Verdade. Maneira mais teatralizada possível, mais hipócrita possível. Ele foi humilhado, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isso. Como cordeiro. Muito bem, é isso mesmo. Isaías 53, 7. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muito bem, é isso mesmo. Pastor, ao dar o primeiro bocado de pão a Judas, Jesus estaria ali oferecendo a ele uma última chance de perdão? Não. Não estava, Ari Osvaldo André, não estava. Ele estava indicando o traidor e não reconciliando o traidor ou tentando resgatar o traidor. Mesmo porque, quando a gente olha para João, eu queria ler com vocês esse versículo lá de João. Abram lá em João 13. Jesus não andaria contra a Escritura. Ele não iria contra o que já estava determinado. Lembre-se que ele ora no Getsemane para o Pai fazer o que está determinado, inclusive a sua vida, a sua morte. E aqui eu queria só lembrar vocês, em João, capítulo 13, a partir do verso 21, olha aí o que nos é dito. Versículo 24, 25, 26. Espera aí. Espera só um pouquinho. Eu vou achar esse texto. Versículo 23. Ora, ali estava chegado Jesus, seus discípulos, pergunta quem ele é. Reclinado sobre o peito, perguntou-lhe, pão molhado, tomou um pedaço. Pretendes fazer? Tendo ele recebido o bocado. É só um pouquinho que eu acho o texto. Cabeça... Rapaz, cadê que agora eu não estou conseguindo localizar o texto? Tem que... Não vou ficar envergonhado, não. Pera lá. Vamos envergonhar o inimigo aqui. Não, 26 não, pastor? 26? Não sei.
Respondeu-lhe aquele quem... Não, deu a Judas, filho... Não, isso aqui é o ato em si, né? O ato em si da traição, tá? O ato em si de que ele vai ser o traidor. Mas não é esse o texto que eu quero. O texto que eu quero é aquele que diz que ele estava ali para cumprir o que já tinha sido determinado pela Escritura. Tem um texto que fala exatamente isso, que o traidor está à mesa exatamente para cumprir a Escritura. E eu não estou conseguindo me lembrar. É brincadeira um negócio desse? Mas eu vou... Puxa vida, deixa minha auxiliadora Conceição está procurando ali. Eu vou... Não, não é. Não. João 14? Não. Não, não é não. Não, João 14, Judas já tinha feito o negócio. Meu pai do céu. Que negócio é esse, gente? Não. O que diz? Pera lá, gente. Pera lá. Aqui, ó. Puxa vida, meu. Olha aí, ó. É João 13, sim, só que é o verso 18. Verso 18. João 13, verso 18. Tá? Olha o que ele diz, ó. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim meu calcanhar. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Se você der uma olhadinha lá, Salmo 41, verso 9. Salmo 41, verso 9. Dá uma olhadinha lá. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tá bem? Até o meu inimigo íntimo levantou contra mim o meu calcanhar. Então, ele não está oferecendo a possibilidade de arrependimento a Judas, ou de conversão a Judas. Ele está dizendo que é exatamente ele o traidor, e ele está ali para isso. Pastor, em João 18,6, diz que quando Jesus perguntou quem eles procuravam, e depois disso sou eu, todos recuaram e caíram por terra. Seria por surpresa por terem reconhecido Jesus? Não. Não seria por surpresa por terem reconhecido Jesus. Seria por surpresa por ele se entregar facilmente. Veja, sem medo de errar, um dos grandes empecilhos, além do pecado e da incredulidade do coração do povo na época de Jesus, um dos outros empecilhos era a sua humanidade. Ele era humano. E isso atrapalhou muita gente de vê-lo como Deus encarnado, somado à questão da incredulidade do coração. Então, quando ele diz, sou eu, pode me levar, os soldados se espantam, porque, ora, quem é que quer ser preso sabendo que poderia vir pela frente, sabendo que o aguarda? Então, é por isso que eles se espantaram, tá bem? O reconhecimento do Senhor Jesus é feito através do beijo, tá? Pastor, o fato de estar tudo preparado e todos os líderes reunidos na madrugada era devido à traição já estar orquestrada ou era comum na ocasião essa reunião? A traição estava orquestrada no plano de Deus, mas não era comum nessa ocasião, porque nessa ocasião não tinha, todo ano não tinha um Jesus para morrer. Tinha Cordeiro de Deus que não era necessário trair. Mas a ocasião festiva, Páscoa, e com toda a sua conotação, a morte do Cordeiro para livrar o povo do Egito, agora vem o Cordeiro de Deus para livrar o pecado do mundo. Tá? Então é por isso que tinha que ser na Páscoa. Mas que a traição
estava já orquestrada no plano eterno e foi só colocada em prática, sem dúvida alguma. Tá bom? Perguntei porque o senhor falou do costume judaico de dar o primeiro pedaço, como se fosse dar a primeira fatia do bolo. Isso, Ari, isso mesmo. Essa era mais ou menos a ideia. Só é amigo, é amigão. Só que não era dando a oportunidade, mas sim a indicação verídica de quem é que vai trair. Denilson, 27, não, versículo 27 não, 18, já achamos, né? Pastor, o senhor acredita que Judas se arrependeu por ter se matado? Claro que não. Não acredito. Eu acredito que ele foi condenado. Eu acredito que ele não foi salvo. E eu tento arquitetar aqui na minha cabeça e eu posso dizer para vocês o seguinte: por que eu não acredito que Judas foi salvo? Primeiro, por causa de João 13:18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Veja, Jesus está dizendo, ó, não é vocês, não se preocupem. Eu sei quem são vocês, conheço, me relaciono intimamente com vocês, conheço vocês desde a eternidade e escolhi. Já Judas, ele não fala isso. Judas, ele aplica o Salmo 41:9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Primeiro motivo. Ou seja, Judas está ali para cumprir as escrituras no sentido mais negativo da palavra, a traição. Segundo motivo, por causa de Lucas. Lucas 23. Abra lá, por favor. Lucas 20... É Lucas 23? É Lucas 23? Hoje eu tô bom, hein? Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Essa expressão aí é interessante. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro, ó, Pedro, não é só para Pedro, é para o colegiado, né? Isso aí era bem comum. Satanás quer fazer de vocês com muitas provações, com muitas tentações, quer perturbar, quer de fato machucar vocês. Só que olha o que diz a continuação. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu não acredito que Jesus orou por Judas. Aqueles por quem Jesus ora, eles não se perdem. Mas aqueles por quem o sumo sacerdote fiel, Jesus, não ora, eles se perdem. Então, por esses dois motivos e algumas outras coisas mais, a própria maneira como Judas tratou a consequência do seu pecado, a questão de o suicídio, isso, na minha ótica, no caso específico de Judas, demonstra um não arrependimento e nem conversão alguma. Tá bom? O que motivou o dono do jumento da casa a atenderem a um pedido em nome do mestre? Eles tinham alguma revelação ou familiaridade com Cristo? Olha, provavelmente conheciam, já tinham visto a sua publicidade, mas eu não tenho informações se eles tinham tido revelação alguma. Tá? Que tem a providência de Deus, sim. Mas se eles tinham alguma revelação específica, especial, além daquilo que já tinham visto e presenciado, não sei dizer. Quando Deus prorroga a vida do rei Ezequias, não foi fruto da oração dele? Deus não mudou o seu propósito naquele momento? Não. Se você... a gente pode pensar o seguinte, vamos lá. Vamos tentar olhar para o texto de Ezequias a partir do texto de Jesus. Jesus tem menos crédito com Deus do que Ezequias, né? Porque se a gente pensar que o caso de Judas, o caso de Ezequias mudou Deus, mas Jesus, o Deus encarnado, não mudou, rapaz, Jesus está feio na foto. Pelo contrário, a própria oração de Ezequias já estava dentro do plano de Deus, como sua responsabilidade de orar, assim como a oração de Jesus estava dentro do plano de Deus, e os desfechos respectivos também estavam dentro do plano de Deus. Tá? Pastor, o remorso que Judas sentiu
como diz em João 27:3-4, pequei pois traí sangue inocente, está relacionado com a consciência por ser imagem de Deus, ou Judas entendeu que havia traído Jesus, o Filho de Deus? As duas coisas. As duas coisas, Sara. As duas coisas. Tanto a consciência gritou, como ele sabia. Ele tinha noções de quem era Jesus. Ele conviveu com Jesus 3 anos. Ele ouviu, ele andou, comeu, dormiu ao lado de Jesus. Então, as duas coisas. Tá? Consciência essa que, na minha opinião, Judas ignorou. Porque é muito provável que ele tenha sido alertado por sua consciência. Rapaz, tu vai trair mesmo. Tu vai insistir nesse negócio. Tu vai fazer isso mesmo. Como Pedro também foi negando a consciência dele, foi negando a consciência, até que o galo canta pela segunda vez, aí o galo da consciência canta de maneira mais explosiva, e aí não tem mais como ignorar. Né? Mas as duas coisas, sabe? Sim, Salma, isso mesmo, a Bíblia diz que ele era filho da perdição. Muito bem. João 17:12, esse é o texto que eu também estava procurando. Ótimo. Sim, em Pedro houve arrependimento, sem dúvida alguma. Pedro houve arrependimento, né? Mesmo porque Jesus orou por ele. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, alguma pergunta ainda? Algum comentário ainda? Se tiver, estou aqui na disposição de vocês, animado que só para responder. Se caso houver, né? Por favor, fiquem à vontade, tá? Espero que tenha sido produtivo e proveitoso a noite de hoje. Amanhã nós vamos para conteúdo mais denso também. Diga lá. Escrita? Não, vai falar ou vai escrever? Produtivo como sempre, pastor. Não tem como falar nesses temas, né? E a gente fica tenso, a gente também se reconhece, né? Como não olhar para Pedro, apesar de eu não ter barba e não ser Pedro, como a gente também não se vê, né? Quantos momentos de Pedro cada um de nós também teve. Então, é sempre muito profundo, né? Que a gente está falando da gente como pecador e como a gente deve olhar, né? E o quanto, quando a gente peca, a gente continua olhando para a cruz e vê o quanto ele sofreu pelo que nós continuamos fazendo, querendo acertar, né? Isso. Certamente, muito bem. É isso mesmo. Lembrem-se que eu vou dizer isso de maneira muito simples. Jesus, na Escritura, é sempre aquilo que representa o que nós devemos almejar ser. Os apóstolos, os discípulos, o cego, o surdo, o leproso, o paralítico, o morto ressuscitado, o endemoniado, representam a gente. Tá? Entendam isso com a sua devida proporção. Tá? O cego que Jesus cura em etapas nos representa, porque etapa após etapa ele está continuamente abrindo os nossos olhos. Entendam isso na devida proporção, tá bem? Se os discípulos, olha aí, ó. Se os discípulos tivessem permanecido ao lado de Jesus, quando preso, poderiam ter morrido também? Eu não sei. Eu não sei, porque eles não permaneceram, porque Jesus disse que eles não permaneceriam. Então não dá para a gente elaborar em cima de uma hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eles tivessem ali assumido o mesmo papel, se eles tivessem assumido a posição de estar junto a Jesus, como Pedro disse que faria, é provável que sim, seriam considerados também amotinadores como ele. Mas eu não sei dizer. Né? Eu sei dizer o seguinte, olha, o filho do homem vai ser entregue, o filho do homem vai ser abandonado, o filho do homem vai ser cuspido. Isso dá para a gente dizer tranquilamente, porque o texto está claro, tá bom? A profecia de que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersaram era uma providência para preservar os apóstolos
que continuariam com a missão do Evangelho? Não acredito nisso. Eu acredito que era uma profecia exatamente para mostrar a solidão do Cordeiro, o abandono do Cordeiro de Deus. Se por consequência os apóstolos escaparam dali para depois serem restaurados e então depois darem continuidade à comissão, não sei não. Acho que não. Jesus já tinha orado por eles, de acordo com Lucas 22, né? Satanás pediu para peneirar, mas eu orei por vocês. Vocês vão ficar firmes. Apesar do abandono, apesar do escândalo. Ok? Assunto polêmico no sábado? Qual é? Eu vou falar sobre o sermão escatológico no sábado. Ok? Sermão escatológico de Jesus, que é o capítulo 13. Eu disse que eu ia tratá-lo no sábado, porque eu não vou ficar aqui especulando com vocês o que aconteceu com Jesus durante o sepulcro, né? Então, nós vamos falar sobre o sermão escatológico, se bem que eu gosto de dar uma especuladinha de vez em quando. Mas nós vamos falar sobre o sermão escatológico sábado às 9h30 e domingo às 9h30 sobre a ressurreição. Tá bom? Ok, gente. Deus abençoe a todos. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Se para vocês tem sido proveitoso, para mim também tem sido, e tem sido para mim um bálsamo ler a Bíblia e pensar e ver as preciosas verdades e lições. Tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Fiquem com Deus.